Muitas informações para você tricolor nesse começo de domingo, final de semana tá rolando muita chuva aqui no Rio de Janeiro e o Fluminense com expectativa de fechar algumas contratações na próxima semana. A gente vai falar, claro, disso nesse vídeo aqui. Vamos falar de ex-jogador do Fluminense de Casa Nova, vamos falar de jogador do Fluminense que não quer ficar de Casa Nova, enfim, bastante notícia para você tricolor ficar muito bem informado nesse domingão, beleza? Então desde já eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Fluminense e peço para você deixar o like aqui embaixo do player do vídeo, tem o botãozinho do joinha, se você puder clicar aí, ajuda demais a gente a fortalecer o nosso trabalho aqui, diariamente trazendo tudo sobre o Flusão para você tricolor, beleza? Então vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque tem ex-Fluminense de Casa Nova. Pois é, o novo reforço do Guarani para disputar a Série B de 2024. Eu estou falando do zagueiro Léo Santos. Lembra dele? Você com certeza lembra, a memória não é positiva. O Léo Santos jogou no Fluminense em 2019, fez somente 6 jogos na passagem dele pelo Flu, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Era um jovem zagueiro que chegou por empréstimo do Corinthians, era, por sinal, muito bem falado, era um zagueiro promissor, só que a última partida dele pelo Fluminense foi uma tragédia, vamos botar dessa maneira, né? A gente estava, vocês vão lembrar muito bem, em 2019, a gente estava empatando uma partida contra o Flamengo, semifinal da Taça Rio, daquela temporada, e no finalzinho do jogo, o Léo Santos fez um pênalti extremamente infantil. Everton Ribeiro converteu aquele pênalti e o Flamengo passou a final, eliminando o Fluminense do Carioca daquele ano, né? E aí depois desse jogo, cara, depois dessa falha do Léo Santos, ele nunca mais jogou com a camisa do Fluminense. Foi a última partida, depois ele chegou inclusive a ser devolvido ao Corinthians, né? Que era o clube detentor do seu passe. Fato é que após essa passagem pelo Fluminense, ainda muito jovem, Léo Santos nunca conseguiu se firmar no Corinthians, rodou, foi emprestado para outros clubes e agora está assinando em definitivo com o Guarani. Léo Santos tem 25 anos apenas, né? É um jogador relativamente jovem e vai ficar no Guarani até o fim de 2024 como reforço por lá. Beleza? Essa era a primeira informação, só para a gente dar uma esquentada aqui. Então, o Léo Santos, né, é reforço do Guarani para 2024. Quem não vai ser reforço de ninguém, pelo menos por agora, é o Danielzinho, gente. Pois é, tinha informação de que ele estava negociando com o Vitória e, segundo o presidente do Vitória, Fábio Mota, a negociação estava 99% certa, né? Ele deu já praticamente, olha, o Danielzinho será jogador do Vitória. Só faltou um detalhe, né? Combinar com o jogador. O Caio Blois, lá do Trivela, trouxe informação sobre o assunto, disse que o Danielzinho recusou ir para o Vitória, né? Vale lembrar, gente, é uma coisa assim, eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Cara, essa situação toda do Danielzinho sair do Fluminense foi uma informação que saiu no dia do aniversário do cara. O Caio Blois trouxe pra gente aí que o Danielzinho soube da proposta do Vitória, do interesse do Vitória pela imprensa. Ele pegou o celular e viu pela imprensa que ele estava sendo negociado pelo Fluminense, né? E, enfim, ele não tinha conversado ainda com seus staffs, com os seus agentes. O Fluminense tinha topado a proposta do Vitória, mas tinha que combinar, claro, com o jogador. E o Danielzinho não quis ir para o Vitória, tá? Pesaram algumas coisas para essa decisão dele. Primeiramente, o Danielzinho cria do Fluminense, é torcedor do clube, então tá feliz em ficar no Rio de Janeiro, que é a sua cidade natal, tá feliz em ficar no seu clube de coração, então não tem esse interesse de sair. Ele que tem contrato com o Flu até o final do ano. Outra coisa que também pesou é que o Danielzinho enxerga, segundo a publicação, possibilidades de ter mais espaço no elenco do Fluminense em 2024. Essa situação me chamou um pouco a atenção, tá? Porque, assim, a gente teria que entrar numa discussão de qual é a posição do Danielzinho, né? Ele, em tese, era um camisa 10, um meio armador. Nesse sentido, a concorrência para ele ali ficou ainda pior, né? Você já tinha o Paulo Henrique Ganso como titular, tá chegando o Renato Augusto e também o Terãs, né? A gente vai falar um pouquinho do Terãs nesse vídeo aqui. 2 jogadores para essa posição. Só que se parar para analisar, o Fernando Diniz usou o Danielzinho mais como um camisa 8 do que como um camisa 10, né? E aí, mesmo assim, gente, eu acho muito difícil o Danielzinho ter espaço, tá?
A gente tem Martinelli e Alexander que jogam por ali, você tem um Lima que joga improvisado por ali, e eu acho até que o Renato Augusto jogaria improvisado como camisa 8 antes do Daniel nesse setor ali. Então não sei de onde que ele tirou que ele teria mais oportunidades em 2024, mas essa foi uma das alegações do jogador estar esperançoso em ter oportunidade de jogar no Flu em 2024. Um outro fator, claro, que pesou bastante é que ele preferia não atuar no Vitória, já que ele jogou muito tempo no Bahia. Ele ficou 3 anos e meio no Bahia, depois que saiu do Fluminense, ficou lá e aí depois retorna para cá. Então ele tem uma identificação com o Bahia e preferia não defender um rival como o Vitória, por isso acabou recusando a negociação, que sinceramente, ao meu ver, né, aqui olhando de fora, seria boa para todas as partes. Né? O Vitória está interessado no jogador, o Fluminense está interessado em se desfazer do Danielzinho, e o Danielzinho teria espaço num clube de Série A, mas o Danielzinho não concordou com isso, recusou a proposta e, até segunda ordem, fica no Fluminense em 2024. Beleza? Antes da gente prosseguir com as próximas informações desse vídeo aqui, eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre nos dando moral aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço para a turma. Então nesse vídeo aqui eu vou mandar um abraço para o JP do Rio de Janeiro, para o Cícero de Jardim Meriti, para o Edivaldo de Araruama, para o José Benedito de Campos dos Goitacazes, para o José Carlos de Morro do Chapéu, na Bahia, para o Timóteo de Marabá, no Pará, para o Evandro de Barra do Sul, em Santa Catarina, para o Geraldo de Canapi, em Alagoas, para o Paulo de Porto Velho, Rondônia, para o Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, e para o Mauro Lúcio de Várzea Nova, Santa Rita, Paraíba. Um abraço para a galera e, claro, convite para você que está nos assistindo, né? Se quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome aqui em algum vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, nos contando, claro, seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque o Fluminense quer fechar com reforços na próxima semana, quer anunciar o seu pacotão de reforços. Essa informação que o GE traz pra gente de que o Fluminense visa essa próxima semana, né? Que, bom, a gente vai ter que ter a discussão, mas tem gente que diz que começa no domingo. Eu vou considerar que começa na segunda, já que domingo geralmente é um dia de descanso, mas o Fluminense querendo reforços nessa semana que começa agora, hoje ou amanhã. E a gente sabe de 3 negociações, né, que o Fluminense tem ali para trazer reforços. Né? Como eu comentei ali um pouquinho quando falei do Daniel, tem a situação do David Terãs, meio-campista, atualmente no Pachuca, teve uma passagem de destaque no Atlético Paranaense. O Fluminense tenta essa contratação e tem uma situação bem avançada. O Tricolor concordou em pagar 10 milhões de reais ao Pachuca, do México. O clube mexicano quer vender o Terãs, está sem espaço por lá, não vai ficar, topa vender, está interessado em vender. O Terãs quer jogar no Fluminense, quer voltar ao futebol brasileiro. O Fluminense quer o jogador, então assim, tá tudo convergindo para que essa negociação saia com um final feliz para todas as partes e David Terãs, de 29 anos, meio-campista, seja reforço do Fluminense. Né? Essa é a situação mais avançada que o Fluminense tem. Além disso, tem a situação do Léo Xu, atacante do Seattle Sounders. Ontem a Central trouxe, né, uma informação apurada por nós aqui sobre a situação, né, de que o Léo Xu quer jogar no Fluminense e entre Fluminense e jogador está tudo certo já para ele vir para cá. Só que a questão que está rolando é que o presidente do Seattle quer recuperar o valor investido lá atrás no Léo Xu, né? O valor que eles pagaram para tirar o Léo Xu do Grêmio, ele quer recuperar agora e está batendo um pouco o pé nessa questão financeira. O valor pago na época foi de 12,8 milhões de reais. Então, isso é uma parada que ainda está um pouco causando um entrave, mas mesmo assim as partes estão otimistas. Gente, 12,8 milhões de reais no mundo do futebol não é nada, e o Fluminense já provou que tem esse dinheiro, já que ofereceu 40 milhões para comprar o Luiz Henrique. Gente, vamos lembrar que o Lelê, que é um cara que teve uma temporada oscilante, para a gente ser gentil, aqui em 2023 pelo Fluminense, foi comprado do Itaboraí para o Fute, que é um time da 5ª divisão do estadual, por 4 milhões de reais. O Léo Xu jogando na MLS, 12,8 milhões de reais é um valor que está até
barato pro que é o mercado hoje, tá, gente? Pro que é o mercado hoje. O jogador tem contrato até o final do ano por lá e tem esse interesse de vir para o Flu. A negociação caminha para um final positivo. A gente tem uma informação importante do Eduardo Gabardo, lá da Gazeta Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, falando sobre um acordo do Grêmio com o Seattle, uma cláusula importante que foi posta no contrato quando o Léo Chu foi vendido lá em 2021 para a equipe estadunidense. Tá? Segundo o jornalista, o acordo prevê 20% de mais-valia em caso de negociação do atacante Léo Chu. O que significa isso, gente? O Grêmio vendeu o Léo Chu ao Seattle Sounders por 2,5 milhões de dólares em 2021. Se o Seattle vender o jogador para qualquer equipe por um valor maior do que 2,5 milhões de dólares, o lucro, a diferença positiva entre o valor, né, da venda de 2021 e dessa atual, 20% dele pertence ao Grêmio. Em caso da venda ou da negociação do Léo Chu seja, né, igual ou menor do que o valor pago lá em 2021, de 2,5 milhões de dólares, aí o Grêmio não ganha nada, fica aí a ver navios. E é a tendência, né, gente? Como a informação que a gente tem é que o presidente do Seattle quer recuperar o investimento feito no Léo Chu, a tendência é que o Fluminense, caso atenda esse desejo do presidente do Seattle, pague o mesmo valor que o Grêmio vendeu o Léo Chu ao Seattle, e aí o Grêmio acabaria não ganhando nada, mas é importante essa informação para a gente ficar de olho nas cláusulas do negócio, né? Tem mais um clube interessado na situação, mesmo que não seja para contratar o Léo Chu, mas está interessado, claro, na venda do jogador para saber o que vai acontecer com o futuro dele, beleza? Outro jogador, né, que o GE traz aqui para a gente sobre a situação que o Fluminense está de olho, claro, é o volante Gabriel Pires, né, lá do Benfica. O Fluminense fez uma proposta oficial por ele, né, ele que pertence ao Benfica de Portugal, claro, mas jogou no Botafogo do Rio de Janeiro a última temporada e meia, na verdade, né, já ficou um tempinho aqui no Botafogo. Teve lá seus altos e baixos, o Fluminense quer contratar esse jogador, que é um volante, tá? O Gabriel Pires é um segundo volante, camisa 8, vamos botar dessa maneira, e o Fluminense quer fazer essa contratação. A proposta já foi feita, tá? O Fluminense quer o jogador por empréstimo com opção de compra e já tem contato aí com os representantes do jogador, tá esperando uma resposta do Benfica nessa próxima semana para ver se o Benfica empresta o jogador ao Fluminense ou não, se vai fazer um pouco de jogo duro. Imagino, tá, que o Benfica vai liberar, já que ele já tinha um acordo até para ficar no Botafogo por mais uma temporada, mas acabou que o John Textor deu para trás, falou que quer outro perfil de atleta no Botafogo em 2024 e cancelou a negociação, mas já tinha um acordo em andamento para o Gabriel Pires ficar por lá. Então tende também a ser reforço do Fluminense, mais um dessa lista que o Fluminense quer anunciar na próxima semana, segundo o GE. E além disso tudo, né, além desses 3 jogadores que a gente já sabia das negociações em andamento, né, algumas informações para atualizar vocês, é claro, o Fluminense também está buscando um zagueiro para substituir o Nino, tá? A gente sabe que o Nino foi vendido ao Zenit, é uma peça essencial do time do Fluminense, campeão da Libertadores 2023, né? O Nino, capitão do time, o nosso melhor zagueiro tecnicamente, saiu e a gente precisa repor. Chegou o Antônio Carlos, já está treinando, o time deve inclusive participar, né, daqui a 4 dias da estreia do Flu no Campeonato Carioca. O Antônio Carlos deve estar apto para jogar, já para fazer sua estreia pelo Tricolor. Mas o Fluminense quer também mais um zagueiro, né? O desejo maior, a gente sabe que é o Thiago Silva, é a menina dos olhos da diretoria do Fluminense, mas tem todo aquele imbróglio dele ter contrato com o Chelsea, estar jogando lá como titular, então não tem muito sentido o Chelsea liberá-lo agora pro Fluminense. Então o Thiago Silva deve voltar, mas deve voltar só em julho, que é quando o contrato com o Chelsea acaba, e o Fluminense pode acabar indo ao mercado, tem interesse em buscar mais um zagueiro para repor de maneira imediata a saída do Nino, que rumou ausente. Fato é, o GE traz pra gente que a ideia do Fluminense é ter esse elenco fechado até no máximo 31 de janeiro, tá? Final desse mês agora de janeiro, o Fluminense quer ter esse elenco fechado e fecharia com essas contratações, né? Esses 3 reforços, o zagueiro que estão querendo para substituir o Nino, e também se fala num atacante de mobilidade, um outro atacante de mobilidade além do Léo Chu. Então esse é o pacotão de reforços que o Fluminense quer fechar até o final desse mês. Teria aí 16, 17 dias para fechar isso até o dia 31 de janeiro. A gente lembra, né? O elenco do Fluminense vai se reapresentar
no dia 25 de janeiro, né? O pessoal que viajou para o Mundial de Clube, do elenco principal, por assim dizer, do Fluminense, se representa só no dia 25 de janeiro. Então, por isso, talvez não haja essa pressa tão grande, embora estejamos próximos de fechar com 3 reforços nessa semana, que começa hoje ou amanhã, depende de como você prefere considerar. Beleza, galera? Essas eram as informações e claro que eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. O que você acha desse pacotão de reforços do Fluminense? Está faltando alguma coisa ainda? O Fluminense não está contratando para alguma posição que deveria? Deixa um comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.